Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 a seguir. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quanto a vós outros, escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens, certo de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fez. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com os vossos servos, abandonai as ameaças, pois tende conhecimento de que o Senhor deles é vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre pessoas. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecei inabaláveis sem retroceder. Estais, pois, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade, insistência, tendo isso em mente. Vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Irmãos, diz: amém. Glória a Deus. Vamos examinar a palavra do Senhor, irmãos. A palavra que edifica as nossas vidas, culto doutrinário, culto de ensinamento, onde nós aprendemos a palavra de Deus e nos fortalecemos na sua graça, nos fortalecemos diante da sua pessoa para continuarmos caminhando, olhando para Cristo, sabendo que Ele é o autor e consumador da fé. Nesta noite, irmão, nós queremos falar sobre luta espiritual, batalha espiritual. É uma batalha que é pior, muito pior do que uma batalha física. A batalha física, nós estamos vendo o inimigo, estamos contemplando o inimigo que está na nossa frente. Mas a batalha espiritual, nós não contemplamos. O inimigo é invisível. E aí fica muito difícil para a pessoa encarar um inimigo que você não vê. Você sabe que ele está por ali. Ele está presente, mas você não vê. Então, a atenção tem que ser redobrada, a atenção tem que ser maior. A pessoa tem que estar com atenção redobrada diante de uma batalha espiritual, diante de uma luta espiritual. E nós estamos batalhando espiritualmente. Estamos vivendo dias angustiantes, dias terríveis, mas precisamos estar fortalecidos pelo poder de Deus.
O tema da mensagem nesta noite é batalha espiritual, luta espiritual. Baseando aqui nesse capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, queremos falar sobre esse assunto. Fique bastante atento à palavra. Eu tenho certeza que Deus irá enviar uma palavra de edificação para as nossas vidas, para os nossos corações. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele tinha terminado de dar orientações sociais, como deveria ocorrer a relação entre pais e filhos, como deveria ser esta relação entre pai e filho, mãe e filha, as relações dentro de uma casa, como elas deveriam ocorrer. Paulo está dando esse tipo de orientação. E ele diz que os filhos deveriam ser obedientes aos pais, porque este era o primeiro mandamento com promessa. E a promessa que tem dentro desse contexto da obediência do filho ao pai é o prolongamento da vida. Veja que quem obedece a pai e mãe tem uma vida longa, pode ter uma vida um pouco mais extensa. Já quem não obedece, quem é desobediente, a sua vida pode encurtar. É o que está dizendo o texto bíblico, foi o que Paulo falou. É o primeiro mandamento com promessa, ser obediente a pai e mãe. E também os pais, ele não diz só ao filho ou aos filhos, ele diz também aos pais, que não deveria provocar a ira dos filhos. Porque se provoca a ira do filho, você vai causar uma desestabilidade na relação social entre pai e filho, ou mãe e filha. Desta forma, então, o pai também não deveria provocar a ira do filho, e o filho ser obediente ao pai. Ele vai dando essas orientações sociais, ao passo também que ele vai falar da relação entre escravo ou servo, é o período da servidão, ou a pessoa que comprava um escravo. Era muito comum nesse período de idade antiga, um senhor ter escravos dentro da sua casa. E então, Paulo estava dizendo que os servos deveriam ser obedientes aos seus senhores, assim como eles eram ou seriam obedientes a Cristo. E os senhores também deveriam, não poderia explorar quem? Explorar os seus servos. Por que eles não poderiam explorar os seus servos? Porque Cristo era Senhor tanto do servo ou do escravo, como do Senhor que era proprietário de servos ou de escravos. Desta forma, tinha que haver uma união entre servo e Senhor. Uma união perfeita de obediência, de respeito mútuo. Mesmo ele sendo um servo ou um escravo, não era para ser tratado como uma propriedade, como um objeto. Paulo está dizendo que ele deveria ser tratado como um ser humano, como uma pessoa, sabendo que Cristo era Senhor de ambos, e desta forma, tanto o Senhor merecia respeito, como o servo e o escravo também merecia respeito. E aí ele vai concluir este capítulo falando do tema que nós queremos falar nesta noite: batalha espiritual. Essas recomendações sociais ele faz como introdução para os crentes de Éfeso, para os efésios, para que eles procedessem dignamente diante de Deus e as bênçãos celestiais não fossem impedidas. Então ele diz que, veja aqui no verso 10, ele diz, concluindo. Então ele está fazendo uma conclusão, um fechamento dessas orientações. Veja que a relação social dentro de uma casa ou dentro de uma sociedade vai desencadear ou não uma luta espiritual.
vai desencadear ou não. Depende como vai se comportar cada lado dessa relação social. É o que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo que o crente, a pessoa que quer viver dignamente, cooperador Luiz, nesse mundo, ele precisa estar fortalecido, Lenilson, em Deus. Quando ele diz fortalecei-vos no Senhor, é o fortalecimento em Deus. O que vale aqui nessa luta espiritual não é o porte físico, não é o muque do braço, não é a força física, pastor Roberto, não é. O que vale é a força espiritual. Paulo não disse, vá para uma academia, fique malhado, se fortaleça, crie músculo. Não foi isso que ele disse. Ele disse, fortalecei-vos, irmã Ruth, no Senhor e na força do seu poder. Então o crente, ele tem que se fortalecer em Deus. É em Deus que ele tem que se fortalecer e na força do seu poder. Mas por que eu tenho, Maurício, que me fortalecer em Deus e na força do seu poder? Por quê? Paulo vai dar o pormenor. Paulo vai dizer o porquê que a pessoa tem que se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Por quê? E ele vai mencionar no verso 11 que é para se revestir de toda a armadura de Deus. Essa carta, se eu não estiver equivocado, é uma carta de prisão. Paulo estava preso quando escreve esta carta aos Efésios, se eu não estiver equivocado. E ele está olhando para um soldado romano, e está vendo aquele soldado romano munido de uma armadura. Naquele mesmo momento, o Espírito de Deus entra no cerebelo de Paulo, na sua mente, e começa a revelar coisas referentes a uma armadura de um soldado, transferindo ou fazendo uma analogia para modificar essa armadura do soldado e transformar essa armadura do soldado na armadura do crente. Então ele diz, for revestivos de toda a armadura de Deus. Ele vê a armadura do soldado e transforma em armadura de Deus. E aí eu poderia, se eu encontrasse com ele, por que, Paulo, eu tenho que estar revestido da armadura de Deus? Ele diz que é porque com essa armadura de Deus, a pessoa revestida da armadura de Deus, ela tem a possibilidade de apagar os dardos do maligno e se precaver contra as ciladas de Satanás. Revestido, irmã Rosana, da armadura de Deus, a pessoa tem a possibilidade de apagar os dardos inflamados do maligno, e nós vamos dizer o que é isso ainda hoje, e se precaver contra as astutas ciladas do diabo. O que é cilada? Cilada é uma armadilha. Cilada é um imprevisto. Ninguém vai querer cair em cilada. Cilada é um deslize. É uma queda imprevisível. Você não estava prevendo, tropeçou, caiu. Paulo diz que cilada é uma armadilha, e uma armadilha astuta. Satanás faz armadilhas astutas para derrubar o crente, derrubar a pessoa. Paulo diz que quem não está revestido dessa armadura vai perder a batalha espiritual. Deus não quer que você perca essa batalha. Deus não quer, Ele está do nosso lado e Ele fornece a armadura para que a gente não venha cair nessa astuta cilada de Satanás. Quando o crente entende
que ele precisa estar revestido de Deus, e que tem um inimigo feroz, irmã Maria Carvalho, que se ele não estiver preparado, esse inimigo destrói ele. Ele se esconde em Cristo e em Deus, e se reveste de toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau à astuta cilada do inimigo. E ele vai dizer o porquê, ele começa a descrever esta realidade. Por que que o crente tem que estar revestido da armadura de Deus? Ele diz que é para se precaver contra as armadilhas. Alguém pode questionar, mas as armadilhas eu já me precavei. Ele diz, não, mas presta atenção. Veja bem, a nossa luta não é contra seres humanos. Na João Ferreira de Almeida, a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é ser humano. Nós não estamos lutando um ser humano contra o outro, apesar de ter batalhas de seres humanos, inimigos visíveis. Mas Paulo está dizendo que a nossa luta principal não é contra ser humano. Não é contra ser humano. E aí, se não é contra ser humano, é contra alguém que não é humano, que não é deste mundo, que não faz parte desse contexto, que a gente não consegue enxergar, irmã Célia, com os olhos físicos, que a gente não consegue perceber pelos olhos físicos, pelos olhos carnais. Nós só vamos perceber quem são esses inimigos pelos olhos espirituais, revestidos da armadura de Deus. Senão esse inimigo vem e destrói a nossa espiritualidade mínima possível e nos acaba. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para a igreja. Deus não quer isso para você que está ouvindo e vendo essa mensagem. Deus quer que você resista esses inimigos. Paulo dá a descrição, presta atenção, é contra principados. A nossa luta é contra principados. O que é principado, pastor? Principados são príncipes espirituais que habitam regiões celestiais. São seres espirituais de alta patente, com energia totalmente negativa, que vêm para nos engolir. Esses inimigos vêm para nos tragar, para nos destruir. Príncipes de alta patente. Como existe patentes entre os seres humanos, existe patente também no mundo espiritual, tanto positivo quanto negativo. Então Paulo diz que a nossa luta é contra príncipes, principados, pessoas ou seres espirituais que têm alto poder, totalmente poderosos. Mas nós temos do nosso lado aquele que tem todo o poder nas mãos. Nós temos alguém que tem todo o poder nas mãos. Então Paulo diz que é contra príncipes poderosos. Aí ele vai baixando a patente. Potestades, seres espirituais de uma patente menor. E eles vêm e eles desestruturam famílias. Eles bagunçam a vida de uma pessoa. Eles entram numa nação e ele acaba com a nação. Atuam na política, atuam na religião, atuam na educação, atuam no sistema de saúde, atuam no desenvolvimento das famílias, no crescimento das crianças que não estão protegidos pelos seus pais. Então Paulo está dizendo que a nossa luta é contra principados, potestades, poderes, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso espiritual. Você não está vendo, mas tem muita coisa invisível passando nesse meio aqui agora. Ondas de celular, energia elétrica, pensamento, sei lá o que mais,
e pode estar passando também espíritos negativos e positivos. Se você não estiver protegido pela mão potente do Todo-Poderoso, os espíritos negativos te destroem, mas ele vai bater em retirada, porque Jesus está nesse lugar, e ele está com a vida desta igreja para dar vitória. Glória a Deus. Então Paulo diz que essas forças espirituais, irmã Luciana, elas habitam regiões celestiais. Tem um engano que as pessoas pensam que Satanás está no inferno, e não está. Não está. Ele não está lá. Satanás não é bobo, vai querer ir para o inferno, se é que o inferno existe. Ele não vai para lá, ele não quer ir para lá, ele habita regiões celestiais. Essas forças espirituais habitam regiões celestiais. Não dá para vencer essas forças espirituais com armas físicas. Não dá para vencer essas forças espirituais com peixeira, com revólver, com metralhadora. Não, não dá. Essas armas espirituais só se vencem no joelho. Essas armas espirituais se vencem na oração, se vencem no jejum, na consagração, se vence pela palavra de Deus. É a palavra. Lembra lá de Jesus? Satanás chega e diz: Senhor, tu é mesmo filho de Deus? Tu és o filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pães, já que você está com fome. Jesus disse para ele: Satanás, está escrito. Olha, a arma do crente é a palavra. A arma do crente é a palavra de Deus. Só que a arma, para ser a palavra, você tem que saber o que é que está escrito na palavra. Jesus diz: Satanás, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Escritura diz que Satanás transporta Jesus do deserto ao pináculo do templo, colocando na parte mais alta do templo de Jerusalém, 70 metros de altura. Diz para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que eles segurem nas tuas mãos, para que você não tropece em pedras. Está escrito isso mesmo. Só que se lançar é tentação, não é imprevisto. Tropeçar é imprevisto, você está andando e tropeçou. Você não vai tropeçar porque quer, Jonas. Você tropicou e vai cair, aí os anjos não deixam, segura. Se eu me jogo debaixo de um carro, não é imprevisto, é tentação. Satanás é ardiloso, é artimanhoso, é cheio de artimanha. Ele tenta pegar a pessoa naquilo que a pessoa não está imaginando. Então ele disse para Jesus: lança-te daqui abaixo, Senhor, porque os teus anjos te pegam antes de tu cair. Jesus diz: Satanás, Satanás, está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo diz: não tem jeito. Transporta Jesus para um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso é meu, é tudo meu. Eu te dou, se tu se prostrar diante de mim e me adorar, é tudo meu esses reinos. A maior mentira, irmãos. Os reinos do mundo não são de Satanás, ele é mentiroso e é pai da mentira. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Você é propriedade de Deus. O Brasil é propriedade de Deus. Os países do mundo, os reinos do mundo são propriedades de Deus. Tudo está na mão de Deus. Então Satanás solta a maior mentira, dizendo que tudo era dele, e ele dava para Jesus. Como é que ele vai dar aquilo que não é dele? Prostra diante de mim e me adora que eu te dou. Jesus diz: Satanás, Satanás, está escrito,
Só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. É pelo conhecimento da palavra. Você vai repreender as forças espirituais malignas pelo poder que você tem dentro da palavra. Se você conhecer a palavra, você vai combater. Se você consagrar a vida, se você orar, se você estiver em consagração, você vai combater. E quando Satanás vir, não vai ter brecha para ele entrar na tua vida. Ele vai bater em retirada e ele vai sair em nome de Jesus. A nossa luta é contra principados, é contra esses seres, e eu já estou te dando as armas para você lutar. Já falamos da palavra. Então, o apóstolo Paulo, diante desta situação, ele vai dizer que o crente precisa estar revestido de toda a armadura de Deus, para lutar contra essas forças negativas do mal, no dia mau. Não é no dia bom. Quando vai bem, vai tudo bem. É quando for tudo mal. Olha o que ele diz: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecerdes inabaláveis sem retroceder. Tem muitas pessoas que começam a batalha, mas eles não vão até o final. Eles param no meio do caminho, eles desistem, eles retrocedem. Eles não vão além daquilo que se pede dele. Ele para na metade do caminho. Ele desiste da caminhada. Paulo está dizendo, irmãos, para nós, nesta noite, pela palavra de Deus, que nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, e nós não podemos retroceder. Retroceder é voltar. O cão que volta ao seu próprio vômito, ou o porco que voltou ao lamaçal. Não, você não pode voltar. Você não pode retroceder. A caminhada com Cristo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, seguindo, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Então vai ter o dia mau. Tem dias que nós estamos na crista da onda, lá em cima. Na crista da onda, por cima de tudo e de todos. Mas vai ter dia que você está lá embaixo, no vale. Tem dia que você vai estar mais quebrado do que arroz de quinta categoria. Tem dia que vai faltar o pão na tua casa. Tem dia que a dificuldade, a adversidade, o problema vai chegar. O carro vai quebrar, um acidente vai acontecer, alguma coisa de ruim acontece. Uma morte inesperada, alguma coisa dessa natureza, uma enfermidade que descobriu que não sabia que tinha, mas tinha, estava lá oculta e vai chegar no dia mau. Essas coisas, elas não têm o poder de nos impulsionar para irmos avante. Elas não têm o poder de nos impulsionar para irmos avante, irmão Luiz, mas elas têm o poder de nos neutralizar. Essas coisas que nós enumeramos, algumas delas, elas têm o poder de nos neutralizar, de dizer: agora você acabou, para você acabou, o mundo caiu sobre a tua cabeça, essa enfermidade é para a tua morte, vai te levar para a sepultura, vai te levar à destruição. Esse caso de falência da tua vida é para você ir lá embaixo mesmo e não se levantar nunca mais. É mentira de Satanás, é luta espiritual. A batalha pode até ter chegado para nos destruir, mas nós vamos nos levantar. Levante a tua cabeça nesta noite, erga a tua cabeça, levante a tua moral. Deus está com você, maior é o que está conosco do que quem está no mundo.
não é para te destruir, não é para te acabar, não vai te levar à falência. É só um momento de luta, filho, diz o Senhor. É só uma dificuldade, mas ela vai passar. O dia mau chegou, mas ele vai embora. Você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. É batalha espiritual, é luta contra a hoste espiritual da maldade. Aí Paulo vai dizer, verso 14: estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Trazendo em volta da cintura é uma analogia, é uma comparação. Cingindo os lombos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Os apóstolos disseram: Senhor, fala para a gente qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, você está no campo certo, no caminho certo, com a pessoa certa, que é Cristo Jesus. Ele é a verdade. Cinja-te dele, acompanha ele, deixa ele te acompanhar, esteja com ele, durma com ele, acorde com ele, ande com ele, vá no trem com ele, vá para o carro com ele, vá para a sua empresa com ele, trabalhe com ele. Quando estiver no táxi, Lenilson, esteja com ele. Quando estiver em casa, com ele, chama ele para perto. Jesus é a verdade. Onde Jesus está, espírito maligno não pode chegar, e quando ele chegar, ele bate em retirada. Você precisa se revestir de Deus, se revestir de Cristo, cingir da verdade. Os lombos com a verdade é se revestir de Cristo. Estais revestido de Cristo, Cristo na vossa vida, você escondido em Cristo, Cristo protegendo a tua casa, anjos do Senhor acampando ao teu redor, protegendo o teu lar, protegendo a tua cabeça, protegendo a tua entrada, a tua retaguarda, o teu lar. Enquanto você está aqui, ele protege a tua casa. Enquanto você está aqui orando, ele protege o teu filho. Enquanto você está aqui orando, ele está protegendo o teu marido. Enquanto você está buscando a presença de Deus, ele está protegendo a tua família. Ele está abrindo portas, ele está tirando doença, ele está tirando enfermidade, ele está abençoando. Satanás diz: não vai dar certo. Eu quero te dizer, vai dar. O diabo diz: você não vai conseguir. O Espírito Santo diz: você vai conseguir. Satanás diz: você vai ser derrotado. O Espírito de Deus diz: não, você vai ser vitorioso. Eu estou contigo. Receba a palavra nesta noite, receba a vitória da parte de Deus. Cingido os lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, está protegido. Tem um demônio na mitologia hebraica, ou dentro mesmo da própria cabala, é conhecido, e ele aparece lá no Salmo 91. Seta que voa de dia, não temerás a seta que voa de dia. Lá está escrito assim. Aquela palavra seta vem de uma palavra hebraica chamada cative. Cative é um demônio que ele anda ao meio-dia, à meia-noite, qualquer hora. É uma seta, é cative, e ele vem para destruir, ele vem para acabar a pessoa. Mas o salmista Moisés, no Salmo 91, diz: não temerás espanto noturno, que é demônio da noite, e não temerás a seta, a cative, demônios que andam de dia. Tem demônios andando de dia e demônios andando à noite, mas Jesus protege o crente 24 horas por dia, para guardar, para proteger, vestindo a couraça da justiça. Ele vem com as suas setas malignas, cative vem, mas ele bate em retirada, em nome de Jesus, para o crente ficar protegido. Louvado seja Deus. Não temerás a cative, seta que voa de dia. Aleluia. Vista a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do evangelho da paz. O que significa isso? Significa base sólida. Calçar os pés no evangelho é criar base sólida. É aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha.
usando a parábola, a metáfora que Cristo utilizou. Um homem construiu a sua casa na areia e não fez alicerces. Veio a chuva, veio o rio, veio o vento e bateu e derrubou. Outro homem construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu com base sólida, com alicerce. E veio a chuva, e veio o vento, e correu o rio, e não derrubou, porque estava firmada sobre a rocha. A palavra diz, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés na preparação do evangelho é saber em quem tem crido. É saber por que você está aqui. Não é lavagem cerebral, aqui eu não estou lavando o cérebro de ninguém. Aqui não existe lavagem cerebral, aqui existe poder de Deus que firma o crente. Calçar os pés no evangelho é saber por que você está aqui. Por que você serve a Deus. Paulo tinha esta convicção ao ponto de dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem acredita e tem os pés calçados na preparação, não tem medo da morte, não tem medo de seta que voa de dia, não tem medo de demônio, não tem medo de morrer, não tem medo de inimigo, não tem medo de recessão, não tem medo de juros, não tem medo de passar fome, não tem medo de nada, porque ele sabe que a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Ele está escondido em Deus, ele não desiste, ele não para, ele não retrocede, ele está firmado na rocha. Firma na rocha que é Cristo, firma na rocha que é Cristo. Aleluia! Está firmado na rocha, os pés estão calçados. Pés calçado é firmeza. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. E eu sei, irmão Juscelio, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não é pelo meu mérito. Não é pelo seu mérito, não é pelo mérito dos senhores, não é pelo mérito das senhoras e dos senhores, não é. E é pelo que, pastor? É pelo mérito de Cristo. A Ele seja dado glória, louvor, honra e exaltação. Nós estamos nele, Ele está em nós, Ele está na nossa vida. Se você é salvo, é por causa dele. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você creu? Se você sabe, glorifique Ele aí, exalte Ele aí, adore Ele aí. Você sabe em quem você creu. Aleluia. Os pés calçados na preparação do evangelho, firmeza. Crente que não anda tutubiando em dois pensamentos. A mensagem negativa que vem bate em retirada. Ele não está ouvindo A ou B, ele não está ouvindo o noticiário, ele não é influenciado, ele é um influenciador. Ele tem firmeza naquilo que faz, ele tem convicção, ele sabe por que ele adora a Deus. Colocando no braço o escudo da fé. Paulo está vendo o soldado com o escudo. Ele diz, coloque o escudo da fé. Esse escudo da fé é para apagar os dardos inflamados do maligno. Seta, flecha que era atirada de longe. O escudo para proteger. O escudo para guardar. Tem uma couraça, mas tem um escudo. Antes de chegar na couraça, de atingir a pessoa, tem um escudo. Mas veja, não é só escudo não. Tem também o capacete da salvação. A parte mais frágil do ser humano é a cabeça. Uma das partes mais frágeis do corpo é a cabeça. Matou a cabeça, o corpo morre. Morte cerebral, não tem mais jeito. Coração pode ter parado, mas se o cérebro ainda não parou, não foi decretado morte ainda, mas se o cérebro parou, houve morte cerebral, acabou. Paulo diz que é para colocar na cabeça o capacete da salvação, tendo por esperança o capacete da salvação. Proteja a tua mente, não deixa a mensagem entrar nos teus ouvidos, cuidado com aquilo que tu vê. Os olhos são como câmeras que foca algo, foca o bom e foca o ruim. Os olhos é a entrada para mente. Os olhos veem, a mente pensa e deseja,
e desce para o coração. Cuidado com o que você está vendo, o que você está olhando. Proteja os teus olhos, proteja a tua cabeça, proteja os teus ouvidos. O que é que você está ouvindo? Que somebody love é esse que você está ouvindo por aí? Toma muito cuidado com conversinha, com papinho, para que o Satanás não venha destruir a tua família, não venha destruir a tua vida. Use o capacete da salvação nesta noite, para que o diabo bata em retirada e você saia nesta noite vitorioso. Vitorioso. Cuidado com o que ouve, cuidado com o que vê, cuidado com o olfato. Pastor, tem também? Tem. O cheiro, o perfume que penetrou na narina e foi até a mente. A Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Cuidado, a luta é espiritual, o inimigo é feroz, maior é o que está conosco do que ele. Lembre-se, você está protegido por alguém que tem todo o poder nas mãos. Ele não tem só um pouquinho de poder. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você creu, você já foi batizado, você já é um salvo, mas tem que preservar a tua salvação. Está na tua mão e está na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, diz: Senhor, proteja a minha vida, porque eu não posso deixar o inimigo roubar a minha salvação e tirar a minha paz. Segure na mão a espada do Espírito. Pastor, mas o que é a espada do Espírito? Paulo disse que é a palavra. Espada é na mão, mas tem que estar na boca. Espada é na mão, mas tem que estar na mente. Espada é na mão, mas tem que estar no coração. Segure a espada. Quando Satanás chegar, faça ele bater em retirada. Quando o pensamento vicioso chegar, faça ele bater em retirada. Diz: aqui não, Satanás. Pastor, mas ele vem, mas a luta é espiritual. Lembra do apóstolo Pedro? Jesus disse: olha, quem é que estão dizendo aí que é o filho do homem? Eles disseram: estão dizendo que é João Batista, Jeremias, um dos profetas. Vocês dizem que quem é? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro diz essa revelação. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Quem te revelou essas coisas não foi o sangue nem a carne, não foi a tua inteligência, foi o Pai que está no céu. Aí Pedro se encheu. Jesus disse: mas convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos homens pecadores, seja morto, seja crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscite. Pedro diz: mas Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor, porque eu não vou permitir. Olha a ousadia do apóstolo Pedro. Eu não vou permitir. Jesus: Pedro, mas tem que acontecer. É para a salvação da humanidade. Não, eu não vou permitir. Eu não permitirei. Cheio de ousadia e grande. Pedro: não posso permitir, Senhor. Jesus olha diferente e vê quem está usando o sistema neurolinguístico de Pedro. Satanás tinha entrado, Jesus estava ali do lado, Satanás tinha entrado no sistema neurolinguístico de Pedro e estava usando a boca do apóstolo Pedro. Veja bem, o Espírito Santo usou a boca de Pedro pela manhã e Satanás usou à noite. Da tarde para a noite, Satanás usou a boca de Pedro. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro era Satanás, mas Satanás estava nele. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Você conhece as coisas dos homens, mas não conhece as coisas de Deus. Ele é atrevido, ele é astuto. Ele não respeita se o cabelo é branco, se é preto.
Ele não respeita se é novo, se é velho. Ele não respeita se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, se é governante, se é presidente de república, se é governador de estado, se é prefeito, se é vereador, seja o que for. Ele não respeita se é pastor, presbítero, diácono, cooperador, se é dirigente de círculo de oração ou coisa dessa natureza. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Receba a vida, se proteja em Deus. Se proteja em Deus. Ele vem por uma porta e corre por 7. Ele vem por uma entrada e por 7 entradas ele vai embora. Segure a espada do Espírito, que é a palavra. Se proteja na palavra. Tenha conhecimento da palavra, coma a palavra, viva a palavra, estude a palavra, examine a palavra. Quem está envolvido pela palavra é vitorioso. E Paulo conclui dizendo: orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. A oração é a nossa arma. Persevere, vigie, ore e não deixe o mal entrar na tua casa e nem na tua família. Lembre-se, a nossa luta é espiritual, mas maior é o que está conosco do que o demônio que está no mundo. Satanás já está julgado, é um derrotado, mas é um derrotado insistente, que não deixa de insistir. Então se proteja em Cristo, se proteja em Deus, receba essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida.